Existe uma história, uma narrativa tão poderosa e perturbadora, que foi deliberadamente deixada nas sombras, fora das páginas da maioria das Bíblias que conhecemos, uma história que preenche uma lacuna desconcertante no início da humanidade, explicando a súbita explosão de pecado e violência que culminou em um dilúvio que limpou o mundo. Este não é um conto de homens, mas de seres celestiais, que abandonaram a glória para se entregar à paixão. É a história dos anjos vigilantes, os anjos caídos, e a sua prole monstruosa, os Nephilim. Esta é a crônica que o livro de Enoque se atreve a contar. Para entender o seu impacto, precisamos primeiro nos transportar para um tempo ancestral, para o mundo antediluviano. A humanidade, descendente de Adão e Eva, multiplicava-se sobre a terra. Era uma era de aparente simplicidade, mas também de uma crescente distância espiritual de seu Criador. Nesse cenário, caminhava um homem diferente de todos os outros. Enoque, o sétimo patriarca desde Adão. As escrituras canônicas dizem pouco sobre ele, apenas a enigmática frase de que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas o livro que leva seu nome revela a profundidade dessa comunhão. Enoque não era apenas um homem justo, ele era um vidente, um escriba celestial, um mensageiro escolhido para transitar entre o céu e a terra. Ele foi testemunha de segredos cósmicos, de visões do trono de Deus e do destino final dos justos e dos ímpios, e, crucialmente, ele foi a testemunha ocular da primeira e mais trágica rebelião celestial após a queda de Lúcifer, no alto dos céus. Existia uma ordem de anjos conhecida como os Gregory, ou vigilantes. Sua sagrada missão era observar a humanidade, protegê-la e guiá-la sutilmente, sem interferir diretamente no livre-arbítrio. Eram 200 desses poderosos seres, liderados por um anjo de grande renome chamado Samiasa. De suas posições celestiais, eles observaram as filhas dos homens florescerem, contemplaram sua beleza, sua graça e a fragilidade de suas vidas mortais. E em seus corações imortais, algo começou a se corromper. A observação transformou-se em desejo. A proteção deu lugar à cobiça. Samiasa, seu líder, viu a luxúria crescendo entre seus irmãos e temeu ser o único culpado por um pecado tão grande. Então ele propôs um pacto. Reunidos no cume do Monte Hermon, um local cujo nome significaria maldição, os 200 anjos fizeram um juramento solene. Eles desceriam juntos, tomariam para si esposas humanas e gerariam filhos, independentemente das consequências divinas. Eles abandonaram seus postos, sua santidade e seu propósito eterno, por um breve momento de paixão terrena. Este ato de rebelião foi uma fenda na ordem da criação. Não era apenas um pecado de luxúria, era uma traição fundamental de sua natureza e de sua missão. Eles não apenas desejaram, eles agiram, desceram em massa, manifestando-se fisicamente diante das mulheres que cobiçavam, que por sua vez ficaram maravilhadas com aqueles seres gloriosos que desciam das estrelas. A união entre o celestial e o terreno, entre o imortal e o mortal, estava consumada. E dessa união proibida, uma nova forma de vida terrível e profana nasceu sobre a terra. A chegada dos vigilantes não trouxe apenas união carnal, trouxe uma avalanche de conhecimento proibido que acelerou a corrupção da humanidade. Kedar, um dos líderes angélicos, ensinou aos homens segredos que eles não estavam preparados para receber. Azazela, um dos mais proeminentes, ensinou a arte da metalurgia. Ele mostrou aos homens como forjar espadas, facas, escudos e couraças. De repente, a violência humana, antes primitiva, tornou-se letalmente sofisticada. As disputas tribais transformam herança em guerras sangrentas. O mesmo Azazel também ensinou às mulheres os segredos da cosmética, o uso de col para delinear os olhos, o uso de tinturas e adornos. O que poderia parecer inofensivo era, na visão de Enoque, uma ferramenta de sedução e vaidade, alimentando o ciúme, a infidelidade e a objetificação. Samiasa, o líder, ensinou encantamentos e o corte de raízes para a feitiçaria. Outros anjos ensinaram a observação das estrelas para a astrologia, a interpretação das nuvens, os sinais da terra e os movimentos do sol e da lua para fins de adivinhação. O conhecimento, que deveria ser uma dádiva revelada gradualmente por Deus, foi derramado de forma imprudente e corruptora sobre a humanidade. A ciência foi misturada com a magia, a arte com a guerra, a beleza com a vaidade. A humanidade perdeu sua inocência não por uma única fruta, mas por um dilúvio de segredos celestiais que sua sabedoria moral ainda não conseguia comportar. O mundo mergulhou em um turbilhão de impiedade, guiado por seus novos e terríveis mestres. E o pior ainda estava por vir, pois os filhos nascidos dessas uniões profanas começaram a crescer. Eles eram chamados de Nephilim, gigantes.
Sua estatura era colossal, sua força lendária e seu apetite insaciável. No início, a humanidade tentou sustentá-los. Aldeias inteiras esgotavam seus estoques de grãos, seus rebanhos, seus frutos, apenas para alimentar um único gigante. Mas o apetite deles era um poço sem fundo. Quando o trabalho e a produção dos homens não eram mais suficientes, os Nephilim se voltaram contra seus próprios provedores. Eles começaram a devorar os próprios homens. O pavor tomou conta do mundo. As criaturas que deveriam ser a ponte entre o céu e a terra tornaram-se o flagelo da humanidade. Sua violência era indiscriminada. Eles caçavam homens, mulheres e crianças. Mas sua fome depravada não parou por aí. Quando a carne humana se tornou escassa, eles se voltaram para a natureza, devorando animais e pássaros. E então, no auge de sua monstruosidade, eles se voltaram uns contra os outros, praticando o canibalismo em uma fúria de sangue e destruição. A terra clamou. O sangue dos inocentes, derramado para saciar a fome dos gigantes, gritou desde o solo até os portões do céu. A criação de Deus estava sendo desfeita, consumida por dentro por uma raça abominável nascida da traição de seus próprios guardiões. A ordem cósmica estava quebrada. O mal não era mais apenas uma escolha do coração humano. Era uma presença física, gigantesca e devoradora, que caminhava sobre a terra. O lamento da humanidade e o grito da própria terra finalmente alcançaram os ouvidos dos arcanjos que permaneceram leais no céu: Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Eles olharam para baixo e viram a desolação, o sangue e a corrupção, e levaram a causa da humanidade diante do trono do Altíssimo. A intervenção divina era agora inevitável e iminente. Foi nesse ponto crítico que Enoque assumiu seu papel mais perigoso. Ele foi convocado por Deus para ser o mensageiro do juízo. Sua missão: ir até os vigilantes caídos e entregar-lhes pessoalmente a sentença divina. Enoque viajou até o local de reunião dos anjos rebeldes, um lugar de desolação entre o Líbano e o Senir. Ele os encontrou em prantos, com os rostos cobertos, arrependidos não pelo pecado em si, mas pelas consequências que agora enfrentavam. Eles, que antes eram príncipes do céu, agora eram párias, temendo a aniquilação. Eles imploraram a Enoque que escrevesse uma petição de perdão em seu nome e a levasse ao céu, pois eles mesmos não mais ousavam ou podiam erguer os olhos para Deus. Enoque, o escriba justo, atendeu ao pedido deles. Ele escreveu sua súplica e, em uma visão, apresentou-a diante do trono da glória. A resposta de Deus foi final e intransigente. Não haveria perdão, não haveria paz. A transgressão deles foi profunda demais, a corrupção que eles desencadearam, irreversível por meios comuns. Enoque retornou com o terrível veredito. Ele leu para eles a sentença: vocês não terão paz. Eles seriam forçados a testemunhar a destruição de seus amados filhos, os Nephilim, e depois seriam amarrados e lançados em prisões nas profundezas da terra, em total escuridão, para aguardar o dia do juízo final, quando seriam lançados no fogo eterno. Quanto ao mundo, a corrupção era tão generalizada, o sangue e o pecado haviam se infiltrado tão profundamente no solo, que apenas uma purificação completa seria suficiente. Deus anunciou a Enoque a sua decisão de enviar um grande dilúvio para lavar a face da terra, destruindo toda a vida, exceto por um remanescente justo menos a família de Noé, neto do Enoque, que continuaria a linhagem humana em um mundo purificado. A sentença foi proferida. O destino dos anjos, dos gigantes e do mundo antediluviano estava selado. A era de caos estava prestes a terminar com um cataclismo de água e fúria divina. A execução do juízo foi tão metódica quanto terrível. Os arcanjos de Deus desceram para cumprir suas ordens. Azazel, principal instrutor do pecado, foi amarrado de pés e mãos pelo arcanjo Rafael e lançado em um deserto escuro chamado Dudael, coberto por pedras ásperas e pontiagudas, para permanecer na escuridão até o juízo final. Samiasa e seus seguidores foram forçados a assistir enquanto seus filhos gigantes se aniquilavam mutuamente em uma guerra fratricida, incitada pelo próprio Deus. Após testemunharem essa carnificina, eles foram amarrados pelo arcanjo Miguel e aprisionados sob as colinas da terra por 70 gerações, até o dia de sua condenação final, com os instigadores celestiais neutralizados e seus filhos destruídos. Restava a corrupção na terra, e assim Deus instruiu Noé a construir a arca. As chuvas vieram, as fontes do grande abismo se romperam, o mundo foi submerso, e toda a carne que se movia sobre a terra pereceu. O dilúvio não foi apenas um castigo pela maldade humana, como Gênesis sugere. Na perspectiva do livro de Enoque, foi uma cirurgia cósmica. Foi a única maneira de erradicar completamente o DNA profano dos Nephilim e limpar a terra da mancha deixada pelo conhecimento proibido dos anjos. Essa narrativa oferece um contexto muito mais sombrio e complexo para a história de Noé, transformando-a
de um simples conto de moralidade em o clímax de uma guerra celestial travada em solo terreno. Então, surge a grande questão. Se esta história é tão fundamental, por que foi excluída da Bíblia? A resposta é complexa e multifacetada. O livro de Enoque foi imensamente influente nos séculos que antecederam e sucederam Cristo. Era amplamente lido e respeitado por muitas comunidades judaicas e cristãs primitivas. De fato, o Novo Testamento, na Epístola de Judas, cita diretamente o livro de Enoque ao descrever a profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus santos para executar o juízo. No entanto, com o passar do tempo, à medida que o cristianismo e o judaísmo rabínico começaram a formalizar seus cânones de escrituras, o livro de Enoque tornou-se problemático. Sua angelologia e demonologia detalhadas com nomes e funções específicas para anjos e demônios eram vistas como excessivas e potencialmente perigosas. A história dos vigilantes que desejavam mulheres humanas era desconfortável e levantava questões teológicas difíceis sobre a natureza dos anjos e o livre-arbítrio. Alguns líderes religiosos argumentaram que o livro era uma falsificação, escrito muito depois da época em que Enoque teria vivido. Assim, gradualmente, ele foi marginalizado, considerado apócrifo, ou seja, de autenticidade duvidosa menos pela maioria das denominações. Por séculos, o livro foi considerado perdido. Para o mundo ocidental, conhecido apenas através de fragmentos e referências. Foi somente no século XVIII que cópias completas foram redescobertas na Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope, única em sua tradição, sempre o considerou como parte integrante de seu cânone bíblico. A redescoberta do livro de Enoque no Ocidente abriu uma janela fascinante para a rica tapeçaria de crenças que moldaram o pensamento religioso antigo. Ele nos mostra que a Bíblia, como a conhecemos, é o resultado de um longo processo de seleção, debate e, em alguns casos, exclusão. O livro de Enoque permanece como um poderoso testamento de uma cosmologia perdida, um roteiro do diretor para os primeiros capítulos da Gênese. Ele nos desafia a perguntar o que mais poderia ter sido deixado de fora. A história dos anjos caídos não é apenas uma lenda de monstros e gigantes, é uma profunda meditação sobre a origem do mal, não como uma abstração, mas como o resultado de uma escolha deliberada de seres poderosos que violaram a ordem divina. É um conto de advertência sobre o perigo do conhecimento sem sabedoria e do poder sem restrição. Ele nos força a reavaliar a narrativa do dilúvio, a natureza dos anjos e a profundidade da luta entre a luz e as trevas que define a condição humana. A história que a Bíblia não quis contar é um eco persistente das sombras, lembrando-nos que o universo é muito mais estranho, mais complexo e talvez mais aterrorizante do que nossas escrituras mais seguras nos levaram a acreditar. É um convite para olhar para as estrelas e questionar não apenas quem somos, mas de onde vieram as nossas sombras.